Estamos no escritório de José António Mendes Viegas Soares, em Lisboa, no dia 27 de julho de 2017. O projeto é o Arquivo Memória Oral das Profissões da Comunicação. Esta gravação é realizada pela Cláudia Figueiredo e eu agradeço muito ao professor Viegas Soares ter aceito falar connosco. Eu sou Mafalda Gomes. Para alguns, José Viegas, para outros, Viegas Soares, em geral, professor Viegas. Nasceu em Lisboa, a 17 de maio de 42, e um dia chegou às relações públicas. Conte-nos. E queres que conte desde lá do princípio da história? Então, assim, andando depressa. Ainda antes de ser. Está bem. Andando depressa, comecei por fazer a escola primária, fiz exame na terceira classe, que era o primeiro grau, fiz exame na quarta classe, que era o segundo grau, daí que se falava na altura, e que levou uma vez o Dr. Almeida Costa, quando falaram de um problema que só podiam frequentar doutoramento quem tivesse grau, ele dizia, então o grau da quarta classe é o segundo grau, já dá para entrar, o que até é verdade, ou era verdade. Depois disso fui para o liceu. Sempre fui mau aluno na matemática, talvez porque tive um professor na escola primária, o Sr. Acácio, que dava palmatoadas nos meninos que erravam os problemas, e eu fiz uma vez 5 problemas, daqueles problemas dramáticos da água que saía da torneira para dentro do tanque, e o tanque entornava a X por hora e a água a não sei quanto tempo demorava a encher o tanque, nunca acertei. E vai daí, levei 5 palmatoadas, cheguei a casa de manhã, cheguei a casa para a hora do almoço, triste e chorando, e o meu pai perguntou o que é que se passava, e eu expliquei-lhe, e ele foi à escola dizer ao Sr. Acácio que é assim, se o meu filho soubesse fazer os problemas, não andava cá. Se eu estou cá para lhe ensinar, não para lhe bater, para bater bato eu. A partir daí o Sr. Acácio vingou-se, nunca mais me bateu, mas sempre que batia nos outros todos, dizia, no menino Viegas não se pode bater que o pai não deixa. E pumba, batia nos outros, e eu acabava por levar aquela pancadaria toda, pelo menos psicologicamente. Depois fui para o liceu, estive no Liceu Camões, até à Páscoa, à altura em que saí para um colégio particular, porque só tinha positiva a português, o resto era tudo negativas. E, portanto, ia chumbar o ano e os meus pais passaram para um colégio particular, o encarregado de educação era o meu pai, portanto, deu uma passagem para o segundo ano e, portanto, fiz o resto do primeiro ano de liceu no Colégio Garcia da Horta, quase em frente à casa onde tu moras, ali na rua da Sousa Martins, e depois fiz o segundo ano lá, depois fiz exame no liceu, passei, o exame de segundo ano na altura, para o terceiro ano, fiz o terceiro no de Passos Manuel, estive matriculado em várias coisas, inclusive em Oeiras, onde nunca cheguei a ir, e no Passos Manuel, quando chegou à Páscoa, voltei a ter o mesmo drama, saí outra vez. Tinha positiva a português e a história, o resto era tudo negativas. Vai daí, voltei para o colégio, quando eu não queria sair. Fiz o terceiro, o quarto, o quinto, fiz o exame de quinto ano, passei nas 2 secções, de Letras e Ciências, fui fazer o 7º ano para o Gil Vicente, liceu onde me aguentei até ao fim. Fiz, portanto, a linha F, na altura tinha que decidir se ia para Letras ou para Ciências, eu aquilo que gostava era História, o meu pai que era engenheiro dizia que Letras eram tretas, tinha um tio meu que era rico, apesar de só ter a 4ª classe, dizia também que Letras eram tretas, fui para Ciências. Fiz Matemática na segunda vez, no Liceu Pedro Nunes, e passei a Matemática, porque meu pai era amigo de um professor, de metodólogo do Liceu Pedro Nunes, chamado Palma Fernandes, tinha uma série de livros de exercícios. E, portanto, na altura em que eu fui fazer, eu tive 10 ou coisa assim na escrita, fui à oral, e o professor... O meu pai foi visitar o amigo, deram um grande abraço um ao outro, eram os 2 do Algarve, ficaram muito contentes por se ver, e eu passei com 10, porque se não fosse assim, ainda hoje lá estava. Porque a professora fez aritmética racional, mandou-me demonstrar por método de redução absurdo que era igual a 0. E eu pensei, só por absurdo é que vai igual a 0, um tem perrinha, o outro não tem, mas fora isso foi ela fazendo a demonstração por mim. E então, se o senhor fizesse isto, e eu fazia. Até e agora? Pois agora, até aí faça lá assim, até que chegamos ao fim. E depois fui parar a medicina.
Esse meu tio rico disse-me que eu fosse para a medicina, pagava o curso e montava-me um consultório no final. Eu achei que era um bom princípio de vida. Fui para a medicina, andei lá durante 5 anos, cheguei até ao terceiro. Quando cheguei ao terceiro, concluí que não tinha jeito nenhum para ser médico. Disse à família, ele acabou, não quer ser médico. Andei um ano a fazer passagem, quis ir para a História. Portanto, voltei ao liceu, tinha que fazer 3 disciplinas, português, latim e História. Estava dispensado de fazer grego. E as outras já tinha feito, a filosofia e a organização política e administrativa da nação, essas tinha feito. Fiz português, fiz História, chumbei a latim e fui para Mafra, em janeiro de 1967, para a tropa. Estive lá 3 anos, 3 meses e não sei quantos dias, e em 1968 descobri, por mero acidente, o INP. Havia, na altura, a minha primeira mulher, tinha uma colega cujo namorado andava no INP. Trouxe o folheto, que era uma coisa assistência muito primária, muito má mesmo, com as cadeiras do curso. Eu li aquela coisa, tinha Psicologia Social, tinha Sociologia da Informação, eu achei que aquilo era capaz de ter graça, Comunicação Humana. Fui para lá, fiz o curso, era em 2 anos, 4 semestres, 2 anos. E pronto, e depois acabei o curso, saí, fiz o curso durante um tempo, estive na tropa, havia mais uns colegas na tropa que estávamos todos no INP, de vez em quando havia umas faltas, estávamos de oficial de dia e, portanto, não podíamos sair do quartel nesse dia, lá se iam embora às aulas. E depois, mais tarde, já bastante mais tarde, convidaram-me para dar aula, com o Américo Ramalho, convidou-me para dar aulas, já não sei de quê. Eu sei que dei Comunicação Humana, dei Sociologia, chamava-se Sociologia da Informação. Nunca dei nenhuma cadeira de Relações Públicas no INP. Dei depois Semiologia, Análise de Sistemas de Eficácia de Comunicação, por aí fora. E em dada altura, já com alguns anos de curso, já muito perto da fundação da Escola Superior de Comunicação Social, apresentei à direção um projeto de reestruturação do curso de Relações Públicas. Chumbaram-me o projeto e eu disse, está bem. Passado não sei quanto tempo, apareceu-me o engenheiro Vidal de Oliveira, onde íamos a sair à noite do INP, e o engenheiro Vidal de Oliveira perguntou-me, você quer participar na criação de um curso de Relações Públicas para uma organização chamada Escola Superior de Comunicação Social? Eu disse que sim, ficámos à espera uns tempos, e depois acabei por apresentar na Escola Superior de Comunicação Social o projeto que tinha sido rejeitado no INP. E foi assim que eu comecei o ensino nas relações públicas. Antes disso, em termos de trabalhar na mesma área, a tropa foi uma grande escola, tirando aquela parte militar de andar a marcar passo e a fazer uns ataques e umas coisas. Eu lembro-me uma vez em umas marchas finais, ali na zona de Valdelobo, aqui perto de Sintra, em que para cada soldado havia uma bala de madeira. E então aqui tínhamos de fazer uns ataques e os soldados iam dizer, meu aspirante, então e se a gente disparar a bala, não temos mais balas? E depois não, mas fazem pum, que não mata, mas desmoraliza que se farta. E então lá andavam a correr pum, 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 e não. Depois quando foram para a África aquilo era mais duro, porque já não era pum, era mesmo com balas. E portanto, tive 6 meses em Mafra, depois vim para Caçadores 5, fiz o curso de em Mafra, fiz transmissões de infantaria, consegui ligar os rádios todos nas marchas finais, tive um louvor que ninguém conseguia normalmente ligar, inclusive um rádio, uma companhia que estava a alguns não sei onde, e que o microfone não funcionava. Então eu consegui perceber que aquilo fazia um clique ou 2. Então combinei com o outro, eu dei-lhe as instruções, é assim, quando for sim, carregas uma vez, quando for não, carregas 2. E eu ia inventando, e onde é que está o inimigo e não sei o quê. Está para o lado dele, ele trique, e assim aquilo funcionou. E depois vim para Caçadores 5, aqui para Lisboa, onde é atualmente a Faculdade de Economia e Direito da Universidade Nova. Dei uma recruta, 6 meses. Aí aconteceu uma coisa muito engraçada, que demonstra o atraso deste país naquela altura dos anos 70. Havia uma instrução de rádio com aquelas centrais da guerra de 39-45, com fio, telefones de manivela. E então aqui espalhavam-se os soldados pela parada, havia 4 ou 5 postos, havia uma central, e eu tinha um soldado que se chamava Bentes,
que tinha 40 e poucos anos, porque tinha sido refratário à tropa. Tinha-se esquecido, ou melhor, tinha-se esquecido, não, nem sabia que existia. Ele era pastor, algures, e depois um dia prenderam-no, trouxeram-no e deram-lhe umas botas 42 ou 43, o homem calçava para aí 39. De maneira que o Bentes nunca podia fazer flexões, porque escorregavam-lhe as botas e ele tinha que pôr um soldado atrás a segurar as botas do Bentes. E o homem lá ia fazendo umas flexões. E depois um dia, numa instrução de telefones, eu andava a ver os vários postos. Sim, cheguei ao posto onde estava o Bentes e estava o Bentes com o telefone assim. Diz, o que é que estás a fazer, pá? Diz que é para falar, disse-me o Bentes. Até encosta isso à cara, senão não ouves nada. Eu pus-lhe uma mão na cara e eu empurrei o telefone e o Bentes desatou-se a rir. Diz, estás-te a rir de quê, pá? Está aqui um gajo a fazer-me cócegas na orelha. E era que eu disse, eu falei, mas tu nunca viste um telefone? Eu, não, senhor. Isto tem 70. Mas pegando numa pedra tinha uma pontaria que era uma coisa impressionante. Ele era pastor, portanto pedra usava para tirar às cabras para elas irem para onde ele queria. Depois desta parte de recruta, passei para os serviços de comando e aí foi a grande experiência empresarial. Porque fui chefe da Secretaria do Batalhão de Caçadores 5, fui tesoureiro, fui chefe do Gabinete de Justiça e agora quando ouço falar aqui nessas coisas do texto de salta-tancos, fala-se da Polícia Judiciária Militar. Eu não sei se já mudou, se ainda era como no meu tempo. Qualquer oficial, na altura, pertencia à Polícia Judiciária Militar. Tendo ou não tendo conhecimentos nenhuns de justiça, não tendo jeito nenhum para aquilo. Portanto, aí aprendi, sabe, eu tinha contacto diário com o comandante. Lembro-me de uma vez, eu estava a falar com o comandante, tinha uma cabeleira maior que a que tenho hoje, e entrou um colega, o Alfés Pessoa, que tinha um cabelito mais curto que o meu, levou uma descompostura do comandante e disse, você não tem vergonha de estar com um cabelo desse tamanho? E o outro olhava para mim com ares bem desse, o meu é mais curto que o dele está... De maneira que eu, quando saí dali, fui ao barbeiro lá do quartel, cortei o cabelo, mas tinha este contacto. E depois aprendi o que era ser favorito, como é que os favoritos de um comandante passavam para o comandante seguinte. Não era pacífico. O gajo gostava de uns quantos, tinha aqueles seus... aquele grupo restrito de oficiais competentes e não sei o que mais, e lembro-me que eu tive essa relação com um comandante que é um herói da Índia que vem referido no livro da Raquel Ochoa, Casa Comboio, acho eu, e ela fala dele. Costa Pinto, era major, foi um dos que não se rendeu e esteve preso. E veio parar a Caçadores 5, era tenente-coronel, e dava-se muito bem comigo. Depois, quando veio o Camisolinhas, que era um que falava assim, e quando nós chegávamos às férias de Natal, fazia sempre uma festa para os soldados, para os filhos dos soldados. Normalmente aquilo era organizado por alguns oficiais milicianos e ofereciam-se uns brinquedos aos miúdos. E o Camisolinhas, no primeiro ano, disse, mas vais agora dar brinquedos, dás-te uma camisolinha a cada um. Ficou o Camisolinhas, mas deu os brinquedos, quisesse ou não quisesse. E eu estava a contar, e então, houve uma altura que eu era, com o Costa Pinto, era assim o oficial, era chefe de gabinete de justiça, tesoureiro da sala de soldado, oficial de rancho e já não sei o que eu era mais. E houve uma altura que foi lá um veterinário, como era normal, ao rancho, ver as condições daquilo e fez um relatório mortal para o oficial de rancho. E o segundo comandante tinha chegado à unidade há relativamente pouco tempo, 2, 3 dias, foi-lhe entregue a ele, era ele que competia a ler, leu aquilo e chamou-me. E disse, Mó Soares, veja lá isto. Eu vi, e as coisas, a coragem que a gente tem aos 20 e poucos anos. E disse, o que é que você tem a dizer a isso? Tenho a dizer que não sou omnipresente nem omnisciente, não posso estar em todos os lados ao mesmo tempo, portanto, olha, você importa-se de escrever isso? Eu não. E escrevi. E hoje penso, é completamente louco. E vai daí, saí do gabinete dele, entrei no gabinete do comandante. Disse, meu comandante é assim, e o nosso segundo comandante veio-me dizer estas horas. Eu não posso ir a todos, como o comandante sabe. Deixa estar, não penso mais nisso. Passado um bocado, passei no corredor, aquilo era tudo no mesmo sítio, já não sei, no gabinete de justiça, passei pelo segundo comandante, ele disse, Soares, não se preocupe mais com o relatório, toma lá, que é para saberes o que está a vida. Portanto, havia esta relação. Depois mudava de comandante, e aquilo era preciso ter jeito para se conseguir ganhar outra vez as simpatias do novo, porque senão o gajo correu o risco. Depois houve uma altura que houve um colega meu, ainda foi com o Costa Pinto, ou já foi com o Camisolinhas. Houve uma altura em que tinha um dos outros oficiais que estava lá, tinha estado em Mafra,
tinha arranjado uma cunha para deixar Caçadores 5 e ir para o Estado-Maior, para a parte de contabilidade. E o comandante não gostava dele. E, portanto, veio o pedido de um oficial, nunca era pedido o nome da pessoa, e vai daí chamou os outros todos mais antigos para perguntar quem é que queria ir para aquele lugar. E esse meu colega, o Magalhães, reuniu connosco e explicou a história. Dizia, pá, pela parte que me toca, nenhum de nós quer ir. E, portanto, fomos ao gabinete do comandante, o comandante ficou podre. Porque foi perguntando ao mais de todos, ele era o mais novo de todos. E, portanto, todos dissemos que não queríamos, até que ele disse que sim, e foi. Passado algum tempo, estava eu a 3 meses saí da tropa. Chama-me o Camisolinhas. Ó Soares, você tem aqui um sítio para se ir embora. Ah, é? Ah, para o Estado-Maior do Exército. Então, mas não tem interesse nenhum. Você não queria... porque nós tínhamos todo inscrito para irmos embora. Faltava-me esse ponto. Coisa que levou o comandante a ser chamado ao Governo Militar de Lisboa. Dizer, o que é que você fez? Que os oficiais davam-se todos bem, agora querem todos sair do quartel. Isso foi uma coisa que abrandou os disparates do Camisolinhas. E, portanto, você estava inscrito para ir, não quis ir na outra, vai nesta. Ah, bem, ok. E lá vim de mala aviada para ali, para Santa Apolónia, onde cheguei um dia à 1 da tarde, aquilo abria da 1 às 7. Nunca lá estava ninguém antes das 2 e às 6 já se tinha tudo ido embora. Mas é que cheguei à 1, fiquei sentado num banquinho, fardado, até aqueles senhores começaram todos a entrar de fato, camisinha de manga curta e tal. E depois lá me chamaram e passei a entrar também às 2 e a sair às 6, como faziam os outros. E estive lá 3 meses e depois voltei para o quartel. Já não estava o Camisolinhas, estava um comandante novo que eu não cheguei a ver e passei à disponibilidade. Entretanto, tinha acabado o curso de Relações Públicas no INP, portanto 68, 70. Eu saí em abril de 70 da tropa e fui trabalhar com um dos professores. Na altura, quando estava a chegar ao fim, falei com vários professores. Com o Mélio Sousa, com o Pedro Vicente e já não sei quem mais. E sei que tanto o Pedro Vicente como o Mélio Sousa me arranjaram um emprego. Um no cartão Diners, que ainda hoje existe. Era o primeiro cartão de crédito que havia em Portugal. E o outro no secretariado da Reforma Administrativa na área das Relações Públicas. Coisa que eu achei muito mais engraçado, mas ganhava menos. E o Pedro Vicente fez força para eu ir com ele e lá estive 6 meses no Diners, ao fim dos quais me zanguei com o diretor-geral, que quase para lhe enfiar 2 murros. Era aquelas violências da juventude. Porquê? Porque houve uma menina que entrou depois de mim e que chegámos ao Natal, era amiga aquilo eram as famílias que dominavam aquilo. As filhas. Havia lá uma mesmo que era burra, que nem um calhau, tinha sido mandada para ali pelo parente rico para arranjar a rapariga estar entretida. Havia outra que ia para a praia, vinha de biquíni e depois sentava-se no escritório, mandava vir de uma pastelaria que havia em frente um bife com batatas fritas e comia aquilo com ar feliz e contente. E, portanto, como a menina em questão recebeu o subsídio de Natal por inteiro, eu só recebi metade, zanguei-me, já cá estou há mais tempo que ela, e ela recebe o subsídio de Natal por inteiro e eu só recebo metade, de maneira que zanguei-me. E pronto, e daí fui para... Nesta situação estava eu, que eu entretanto num dia zanguei-me para o diretor-geral, tive quase para lhe bater. No dia seguinte de manhã, quando cheguei, convidaram-me a ir embora. Despediram-me. Ou melhor, despedi-me eu por orgulho, eu achei que não ia ser despedido. Se tivesse sido despedido, tinha recebido uma indemnização. Como me despediu, não recebi nada. Mas nesse mesmo dia recebi um telefonema, uma hora depois um telefonema, de resto já é a segunda vez que acontece na vida, para ir trabalhar para um sindicato, Sindicato dos Empregados de Escritório, onde trabalhei. Mas isso em que ano? O sindicato é 70, finais de 70. Que era, portanto, aí a experiência do que era o sindicato antes do 25 de Abril. Que era interessante. Era o sindicato, havia uma área que se chamava qualquer coisa corporativa que juntava patrões e empregados. Só ganhavam as eleições, havia eleições, e já perto do 25 de Abril, quando eu passei o 25 de Abril no sindicato,